gostávamos, antes de começar a avançar com as perguntas, que falassem, pronto, já disse a naturalidade, mas a vossa forma como chegaram à profissão, portanto, o primeiro contacto, primeiro à profissão de pedreiro e depois da construção das abóbadas ou abobadilhas, também vamos ver se é uma ou outra ou as duas, e pronto, isso é uma ocupação que dedicam o tempo inteiro, se é parcial, como é que é a vossa relação com a construção? Sim, eu se calhar começava aqui, pelo que está aqui à minha direita. Isto, pronto, eu comecei com 12 anos. Tinha 12 anos, comecei a trabalhar nisto, em pedreiro. Pronto, daí nessa altura havia uma certa... havia muito interesse nas abobadilhas. Mas como rapaz, não tinha grande interesse ainda. Comecei a demonstrar algum interesse. Tinha meus 15 anos, é que comecei a demonstrar algum interesse. Mas depois as coisas foram ainda acabando. Começou a haver o teto direito e as abobadilhas começaram assim a desaparecer, derivado de mão de obra. Pronto, Deixa-me só interrompê-lo. Portanto, a sua aprendizagem, o seu conhecimento da técnica das abobadilhas foi feita no contexto de uma construção mais geral, não é? Sim, isto já foi uma ideia, quer dizer, eu fiquei com uma ideia como é que a abobadilha era feita. Pronto, todos os arranques, como é que era, e depois, passados uns anos, na casa dos meus filhos, do mais velho, tinha lá uma abobadilha feita, e depois digo, temos que fazer aqui outra. Temos que fazer uma numa sala e fazemos uma no corredor. Digo, temos que fazer. Mas mais ou menos era isto, mas não tinha bem a ideia. Sabia mais ou menos como é que era, os pontos passados, mas aventurei-me e fiz. Mas fiquei com uma dúvida. Pronto, passaram-se mais uns anos, voltei aqui do meu filho Norberto, quis lá fazer umas. E eu aí tive que aprofundar mais a ideia daquilo como é que era feito, e depois fui perguntar a um primo meu, onde eu aprendi, e eles disse-me, sim, só 2 pontos. Então, aquilo é simples. Só me disse, até não sabes fazer uma abóbada volta à batida? E disse, até é só isso. A abobadilha é só isso, a volta à batida. Pronto, e depois fui fazer 3 lá na casa dele, uma no corredor e 2 em cada quarto. Pronto, saíram corretamente e lá estamos 3 abobadilhas feitas. Pronto, passaram-se mais uns quantos anos e as abobadilhas desapareceram. E foi só porque eles tiveram interesse em que se fizesse as abobadilhas. Eu fiz as abobadilhas e pronto. Depois, dada a escassez de material e mão de obras, tudo isso, essas abobadilhas foram indo escasseando. Em termos de abóbada, nunca fiz. Não porque o meu mestre não soubesse fazer, mas só que a abobadilha era mais rápido e fazia-se as abobadilhas. E nunca fizemos abóbadas. Eu também, única e simplesmente, fiz 5 abobadilhas, 2 no mais velho e estas 3 no mais novo. Foi as únicas que fiz. E assisti, tinha há 13 anos, que o meu primo, segura lá aqui o tijolo, como ingênuo, estava a segurar no tijolo e o meu tio estava pondo gesso no outro. Então, mas deixa lá o tijolo. Deixa o tijolo, e eu estava com medo de que o tijolo caísse. Pronto, mas então, a partir daí, digo, até, mas o tijolo já não cai. Só com aqueles 3 pontinhos de gesso, o que nós utilizávamos, 3 pontos de gesso, segurava-se o tijolo
e ia-se fazendo assim à abobrilha. Havia quem lhe misturasse cal, mas era mais difícil depois segurar o tijolo. Nós ali era só à base de gesso. 3 pontinhos de gesso, fazíamos só aquela quantidade de gesso para assentar o tijolo. Primeiro ensaiava-se, se o tijolo assentava bem, depois punha-se um pontinho em cima e outro aos cantos, a pancadinha, o gesso estava. Pronto, procurávamos o cintelo, que era com um fio, para ver se aos cantos. Para a direção, para irmos fazer a direção das engras, e era assim que a abobrilha se construía, que consegui fazer. Portanto, resumindo, não teve uma atividade contínua. Não tive. Na abobrilha. E a sua aprendizagem foi feita na prática? Foi feita pensando, eu tenho que fazer porque isto mais ou menos era assim. Era porque... Foi puxando pela memória. Porque eu tinha 13 anos, fui com um tio meu, onde, pronto, era tido meu, pronto, era meu mestre, pronto, e o filho é que era, o meu mestre, mas fui ali para uma casa, lá ao pé da Câmara Municipal, e com o meu tio, e fizeram-se lá muitas abobrilhas. Mas eu... Onde? Como? Está a falar? De lá na Vidigueira. Eu tinha aí meus 13 anos quando fui com o meu tio, mas pronto, fui ajudar a passar os chintéis. Passava aos chintéis, passava aos meus filhos, ia passando os meus filhos, depois, pronto, dava o material, dava os tijolos e ajudava para fazer o carrego da abobrilha, porque depois, até uma determinada... até ia 4 ou 5 fiadas, as engras têm que ser todas carregadas e no meio, porque se não for carregada... Não pode esperar que chegue ao fim para serem carregadas. A abobrilha cai. Pronto. E então ia assistindo a essas manobras todas e depois, pronto, se existia a eles marcarem, como é que marcavam as engras, se tirava-se o meio para aqui e para lá. Isto mais ou menos. Depois, quando fiz a primeira abobrilha, digo, bom, isto mais ou menos é isto, mais ou menos. Mas tem que ser. Pronto, depois fez as primeiras 2 fizeram-se assim, mais ou menos, no mais ou menos, baseado na ideia de quando eu tinha 13 anos, 14, quando fiz isso. Mas as pessoas com quem trabalhou quando tinha 13 ou 14 anos eram pessoas... Faziam tudo ou eram especialistas em... Tudo. Fazíamos tudo. Fazia-se a casa de raiz e fazia-se um teto direito, uma abobrilha, aquilo que fosse preciso. Fazia-se tudo. Portanto, não tem ideia como é que os mais velhos aprenderam a fazer? Foi também na prática? Possivelmente deve ser sido na prática e isso aí com as ideias, quer dizer, aquele que é o meu primo... pronto, fazia-se muita abobrilha e depois juntou-se até com outro moço também mais novo. Aquilo é menos de nada, tinha muita prática e rapidamente fazia uma abobrilha. Então, eu depois tenho outras perguntas para si, mas já agora pedia ao senhor se podia também dar um panorama de como foi a sua aprendizagem e o seu percurso. Eu comecei também assim, mas quase sem querer. Eu estava a trabalhar na Baixa da Alqueva, quando acabou a Baixa da Alqueva fomos para o desemprego. E o meu sogro chamou-me para lá da serventia, mas já com 20 e tal anos. Comecei a trabalhar com o meu sogro só a fazer isso, a abóboras. Ele era o mestre e era o servente. E já ele tinha aprendido com outra pessoa que era o mestre Baltazar aqui de Moura. Também pertence a Marleja, é primo dele. E a gente começamos assim, eu fui dando servente a ele, muitos anos, desde até agora, só que o meu sogro já, infelizmente, já morreu, e o homem, o mestre Baltazar também já morreu. E agora conheci eu. Portanto, deu continuidade. Mas eu faço abóboras e qualquer coisa. Mas, portanto, faz abóboras e abobadilhas. Quer dizer, a gente depois já vai falar. Mas a gente faz com isso. Gesso não. É tudo com cimento. É tudo. Cimento e areia. Já vamos a isso.
Mas, portanto, também, no fundo, é uma espécie de herança familiar, embora seja o seu sogro. É o meu sogro. E ele também era uma pessoa que se dedicava a fazer abobadilhas ou era um construtor? A gente fazíamos tudo. Começava a fazer assim como casa, fazíamos tudo de raiz. Depois, quando eu fui para lá, ele tinha uma firma e mais ele só fazíamos isso. Íamos para a Espanha, em Portugal, onde se houvesse. E na Marleja fizemos muita. Depois foi seguindo, mas a gente praticamente tivemos 2 anos seguidos só a fazer isso. Muito bem. Então, no seu caso penso que não, já não está na atividade ou ainda está? Ainda estou na atividade. E está a fazer alguma, para além das suas... Não, agora estou nos arranjos, estou arranjando uns telhados e pronto, faz aquilo que se encontra, pavimentos e tudo aquilo que se vai encontrando, que as pessoas pedem, vou fazendo. É porque eu, há bocadinho, critiquei o facto de se descascarem as abóbadas, às vezes com pouco cuidado, mas uma das questões que eu não referi, que é fundamental, é justamente o restauro, haver gente que saiba fazer o restauro das abóbadas existentes e que estão degradadas, mas ainda se podem salvar. Até claro, então... Há poucos dias, ainda agora falamos, ali próximo da nossa casa, está aquilo é abóbada no género da abobadilha. Enquanto o tijolo, em abóbada, o tijolo é deitado, aquela tem as mesmas engras, mas o tijolo é topo. A abobadilha é topo. A abobadilha é topo. A abobadilha é assim o tijolo topo. A gente põe o tijolo topo assim à abobadilha. E aquela faz as engras, tal qual como for uma abóbada, abala assim as engras e faz uma engra de um lado, outra do outro, mas é com o tijolo topo. E ainda lá está, pronto, está rebocada de um lado e tem e já tem o reboco caído do outro, e diga então aquilo, estava dizendo ao meu filho, aquilo já deve estar em degradação. Porque, pronto, aquilo é... E é num casão, aquela parte é num casão, porque eu entrava lá muito, pronto, e aquela abobadilha está lá à vista, abóbada. E é feito, pronto, em tudo de gesso. Tem tido uma atividade mais ou menos contínua nessa... Sim, todos os anos. E tem trabalhos ainda... Estou fazendo. Acabei agora 2 e está por isso fazer mais este ano. Mas agora justamente pôs-se aqui uma questão, portanto, nós que somos estudiosos, mas não sabemos, a minha colega sabe, já esteve num workshop para aprender, mas nós não sabemos verdadeiramente, temos uma ideia vaga. E, portanto, há questões de nomes que damos às coisas que não sabemos se são as mesmas que os mestres construtores dão. A começar pela questão da abóbada e da abobadilha. Aquilo que nós... Não sei se os senhores estabelecem esta diferença entre uma abóbada verdadeira e uma abobadilha. Ou se, por exemplo, no seu caso, só faz abobadilhas. Não, eu faço as 2 coisas. Faz as 2 coisas. A abobadilha é como estas aqui, é com o tijolo assim de topo. Aquele tem entre 2 ou 3 centímetros. Está a falar de topo, porque eles encostam assim. A parte mais larga do tijolo fica-se bem. Fica à vista. Já estou lá. E vai batendo um no outro. E depois, em princípio, são todas rebocadas. Há quem não queira, mas a maioria é quase tudo rebocado. E é o feitio, ou seja, é ou assim, há muitos feitios. Todo imaginado. Então, e no que... E a abóbada é o contrário. Com o tijolo só é assim, a parte de baixo 3 centímetros, o tijolo bate assim, um com o outro. Vai-se fazer. Muito bem. Portanto, o tijolo não é bem na vertical, porque as abóbadas são curvas, não é? Pois. Mas como é que os senhores chamam essa posição do tijolo? Porque nós temos essa discussão. Do tijolo, quando ele encosta com superfície.
Eu, na minha parte, eu aí só chamo. Se for fazer uma abobadilha, uma abóbada, chamo-a como se põe o tijolo assim. É uma faca, uma abóbada. Também não temos dúvidas. E a abobadilha. É com o tijolo deitado. O sistema é diferente. É mais rápido. O sistema é diferente de fazer uma abobadilha e é muito mais rápida do que fazer uma abóbada. Enquanto numa abóbada, para fazer uma abóbada, tem que meter arcos e... para segurar o tijolo e o tijolo vai à volta. Este já não. Este vai, começamos dos cantos, a bala para o outro canto e pronto, e vai fazer o fecho ao meio. Esta abobadilha fazemos o fecho. Tal qual como a outra também vai fazer o mesmo. A bala dos cantos, fazemos um pilar e desse pilar abalamos para o meio e do outro, da ponta, uma ponta, vai morrer tudo ao meio. Mas os senhores, quando o tijolo encosta a face maior com a face maior, não utilizam o termo acotelo? Sim. Pode-se chamar acotelo, mas nunca foi. Não é errado. Não é errado. Não, isso não é errado. É mais ou menos. Pode ser acotelo ou pode ser deitado. O tijolo. Depende da maneira de falar, da região por região. Pois, e em relação... Isso o português tem muito... Exatamente. É um bocado complicado. Em relação ao tijolo em si, nós que vivemos da cidade temos uma tendência para... Sabemos muito pouco. Apesar de vermos saber, mas sabemos pouco. Temos uma tendência para considerar que o tijolo que é utilizado nas abobadilhas normalmente é um tijolo... É todo igual, o tijolo é todo igual. É todo igual? Todo igual. Todo ele é tijolo, é 3 centímetros. 3 centímetros. E há... Nós, com o meu primo, nós fazíamos a primeira fiada do arranque da abobadilha, fazíamos com lambás. Então, O lambás que nós chamamos de tijolo de burro, era um lambás mais grosso. Tinha o dobro da grossura, tinha 8 centímetros. Com que antigamente fazíamos parede. Antigamente aquelas paredes eram todas feitas com lambás, um cozido, outro cru, e depois a primeira fiada era toda feita em volta, ficava um bocadinho mais forte. Depois essa fiada era toda atacada em volta, e depois a partir dessa fiada é que começava a fazer-se com o tijolo. Mais estreito. O tijolo era mais estreito, só tem 3 centímetros. Faz sempre com o mesmo, igual, uma ponta à outra. Mas já agora, para questões de vocabulário, para si, tijolo lambás ou tijolo burro é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Começou-se a chamar tijolo de burro, não sei porquê, mas quando eu comecei era lambás. Ou lambás cruz, ou lambás cozido, pronto, era lambás. Na nossa região é o tijolo de burro. O lambar não se esqueceu. Lambás Nunca ouvi falar de tal coisa. É a mesma coisa. Depende da região. É a mesma coisa. Então, e a designação de tijoleira para os mais finos nunca... Então a É tijoleira... sempre tijolo, seja qual for a espessura. A tijolo, mas a tijoleira, aquilo que nós chamamos, lá na minha terra, chamamos aquela tijoleira, que nós às vezes aplicamos no chão. No chão. Que é uma tijoleira que tem aí 1,5 centímetros, à volta disso, que fazemos os pavimentos. E que é que Não. não utilizam? Não utilizam? Mas nisso não, tijolo. Sempre tijolo. E eu aproveito para lhe perguntar, como ainda está a construir abóbadas, onde é que vai buscar, onde é que vai buscar este tijolo? Eu vou à Espanha. É a Espanha, porque em Portugal... Não, também pode ser à Espanha. Em Portugal, em São Pedro do Carvalho também há. Só que é mais caro em São Pedro do Carvalho. São Pedro do Carvalho, ao pé de Reguengos, é assim mais grosso e é mais mole. É uma tralha outra. Aqui na Vedigueira também há. Aqui nunca comprei. Mas ali na Espanha é muito mais rijo e mais fininho. Mas estamos a falar disto dos 3 centímetros. Sim, mais ou menos, 3 centímetros. 11, 13. Mas às vezes isso, quando é para ficar à vista, convém ir vir sempre tudo do mesmo sítio. Depois ali é tudo igual. Porque eu aconteceu-me, pronto, mas ali foi de ser rebocada, não foi na casa do teu irmão. Pronto, não chegou o tijolo. Depois tínhamos ido a Évora buscar e depois vão-se ali
a ferreira. Depois fomos ali buscar, já não era, o tom já não era o mesmo. Depois teve que ser rebocado, porque o tom não é igual. Ainda bem que teve que ser rebocado. Pois, os barros diferem de região para região. Acho eu, quem faz assim com gesso está sempre a risco aquilo com a umidade arrebentar e ganha aquela salitra. A gente com cimento, em princípio, nunca ganha nenhuma, quer saiba. Mas com o cimento utiliza a mesma técnica. Tanto quanto eu sei, as abobadilhas começaram a ter mais desenvolvimento quando apareceu mais gesso. E porque o gesso fazia presa muito rapidamente. Sim, mas só que o gesso tem essa tendência. Se apanha uma goteira, um repasse, ganha umidade. Ou picar o reboco da extensa litra, por isso é que cai. Cai o reboco. Cai a abóbada. Cai. Quando pico, aquilo lá por dentro está toda fofa. Vocês, se quiserem, que ele vá mostrar. Mas é por causa da umidade. Se a pessoa me ceder a chave, eu não sei quem é que tem a chave agora, mas tinha que fazer uma observação. Aquela abobadilha que eu acabei de dizer, que há, se calhar, 10 anos que não entra lá. E aquilo já deve ter, se calhar, já tem se calhar um século. E o reboco está caído, a abobadilha não está caída, pode estar em degradação. Porque, dada a situação em que ela está uma casa abandonada, a casa está abandonada, há telhados caídos, e aquela, pronto, naquela parte, e ela está lá está. Ao rigor do tempo não é bem assim. Ela não está bem ao rigor do tempo, ainda lá tem um bocado de telhado. Mas o reboco vai caindo, aquilo vai indo. Eu fiz lá na Moreja, que é na fábrica, onde não sei se vocês conhecem aquilo. Onde é? Lá atrás está uma vivenda. Tinha hoje com gesso, o telhado caiu tudo. E tive que ir lá fazer lá. É a bobadilha, tudo com cimento. Quando fala do cimento, é um cimento cola? Não, cimento normal. Cimento normal. Cimento com areia. E água. Estamos aí para fazer a abobadilha aí com igual. Mas o processo construtivo é o mesmo, quer dizer, não precisa de cimbres, nem de suportes, nem de frágil espécie nenhuma. Nada. Consegue ir fazendo a sucessão da abóbada. Até assim a abobadilha só com o cimento, como é que ele segura o tijolo? Isso é segredo, eu não sei. Pronto, está bem. Aí está, mas... Não, aquilo é simples de fazer. É cimento, areia e água. Uma ciranda, cria vassária, não pode apanhar pedras, que se uma pedra cai. Até depois com pedras não pode ser, então tem que ser a areia fininha. Fininha, quando não é fininha melhor. E consegues fazer isto tudo de seguida uma semana. Mas concorda, portanto, estava a dizer que sim, que uma abobadilha é muito mais rápida de fazer que uma abóbada. Metade dos tijolos. E é mais barata, ou não? Sim. Então, assim, metade do material... É claro que também tem que se ver que depois temos que rebocar e sempre dá mais tempo. E as questões do carrego da abobadilha isso é igual, abóbada, isso é igual. a mesma coisa. Tem que se carregar sempre. Senão cai. Exatamente, e aliás. E o carrego com qual é o material que usam para... Põe cascalho e areia. Há quem ponha leca também para ficar a seguir. Isso é agora. Por isso é mais moderno. É mais moderno, sim. E é mais leve. E antigamente, lembra-se de outro material? Antigamente, os nossos carregos eram tijolos, barro, fazia-se barro, porque antigamente trabalhava só com cal branca, não havia essas calas hidráulicas, e o cimento era muito raro, era a base de cal branca em pedra, porque aquela cal ia derretendo, e depois é que era joeirada, e depois era aquilo amassado. E depois faziam-se estes carregos, amassava-se barro, punha-se tijolos e pedras, que era para ela ter aquela consistência de não dar problemas de cair. Segundo os meus mestres antigos, nunca deviam pôr cali nas abóbadas. Nunca? Nunca. Porque a cali não seca tão rápido e tem tendência a comerem. A cali é diferente do cimento. O cimento protege e a cali não. Um adepto de cimento. Era assim que eles diziam. Eu só segui o que eles faziam, mas nada.
Estamos a falar do carrego e agora, por cima, o uso da abóbada era para ficar no exterior? Punham um telhado? Como é que faziam? Depois põe-se um telhado. E fazia-se a abóbada ou a bobadilha, fosse como fosse, por baixo do telhado. Primeiro fazia-se o telhado e depois é que se fazia a abóbada. Depois das casas feitas, havia pessoas que queriam uma abobadilha. Depois íamos lá fazer uma abobadilha. Pronto, tínhamos que limitar a altura do telhado. Balavam com aquele arranque. O Sintel, se ela havia ter mais volta, tinha menos volta. Para passar ali rente à trave, para não haver problema. E essa guia de corda era sempre horizontal ou tinha alguma geometria diferente, era puxada ao meio para fazer? Então, mas aí tinhas esses cantos, depois tirávamos o meio à casa, de um lado e do outro, conforme a casa seria quadrada ou retangular. Isso chamávamos depois os chintéis. E tirávamos o meio, e do meio depois marcávamos do outro lado, uma com um fio deste lado ia ligar ao outro do outro canto. Depois tínhamos que ir ver a volta, se podíamos dar, normalmente dávamos já uma hipótese de 60 centímetros, mas ali àquela só se podia dar 50, porque tinha que se marcar esses meios, ia-se ver depois a altura da abobadilha, ou da viga do telhado, e depois tinha que se ir conjugando com a altura do telhado, ou dava-se mais volta, ou ia-se roubando um bocadinho de volta. Às vezes ficavam só aí com 40 centímetros de volta, ou pronto, que é para elas se aguentarem. Mas isso no caso em que a ideia de fazer a bobadilha vem depois de já estar lá a construção. Portanto, está dependente da estrutura do telhado, claro. O telhado já está feito, temos que limitar. O caso que fiz daquela do meu filho já deu-se à volta de 60 centímetros. Já estava alto, foi feito e ficou com mais volta. Quanto mais voltas tiverem, mais voltas ficam. Pois. Assim ficam muito agachadas. Pronto, mas é como pode ser. Mas, portanto, normalmente não são revestidas. É que nós vimos algumas abobadilhas que são revestidas pela parte externa, portanto, têm carrego à volta, mas depois há uma parte que sai desse plano do carrego, não é? E que está revestido também a tijolo, isto é, para lhe dar um acabamento. Normalmente fazem isso ou não necessariamente? Pode-se fazer isso quando é para ficar à vista. Se fica debaixo do telhado, não fica nada à vista, é carregada aos cantos até 4, 5 fiadas, ao meio também é ali carregada, de maneira que a pessoa trabalhe e sinta que ela esteja firme. A partir daí faz. Se for caso de ficar à vista por cima, que se tenha que pisar, é cheia os cantos todos cheios. E o meio também. Pois isso tem que ser revestido. Leva um ladrilho, uma tijoleira. Aí sim, tijoleira. Aí sim. Queira embelezar. Nós, em alguns casos, vimos com umas cintas na parte de cima da abóbora. Também é comum. Como umas cintas de. Para dar reforçar. Sim. Aquelas linhas ali que é para segurar a parede. Sim, mas... Eu estou a falar na parte de cima da abóbada, administradores. Portanto, eram abóbadas interiormente, abobadilhas interiormente lisas e depois tinham uma espécie de cintas salientes que nós... Salientes por cima? Por cima. Por cima nunca assisti, só por vezes, às vezes acontecia. Alguma dilatação que houvesse, se houvesse paredes de tijolos, às vezes que eram tijolos crus, às vezes tinham menos força, não sei o quê, às vezes poderia haver um canto, uma abobadilha que se desse, mas aí já nós punhamos uma camada de cimento em volta, punhamos ali uma rede
já a bobilha tinha mais força, já a bobilha aguentava. Mas quando fala em tijolos crus, está a falar na utilização de tijolos crus também na bobadilha? Também ficavam, não, para fazer não. Para fazer não, mas... Para fazer a parede. A parede, está bem, está bem. Na altura existia a parede. Pronto. Aquelas... Pronto, isso já percebi. Fazia-se uma parede, havia uma parede só de lambar, e deste lado fazia-se uma bobilha, deste lado fazia-se outra, ficava um tijolo cada meio, depois era tudo cheio meio. De um lado fazia uma bobilha, do outro fazia outra. Daqui estavam uns a fazer, daqui lá estavam outros a fazer, que é para ter o encontro de andar a origem da parede cair. E depois ia-se fazer. Outra vez fazia-se um aqui, seriam 3 abobilhas, tinha que se levantar um bocado e depois tinha que se fazer aquela que era para equilibrar e iam-se fazendo as 3 ao mesmo tempo. Para não dar a origem que elas caíssem. Já agora outra coisa, senão estão muito cansados. Paredes mais fortes aguentarem. Sim. Então, e os senhores já foram chamados para restaurar abóbadas? Isto é, nunca foram chamados para restaurar abóbadas, portanto, para... Só fiz essas e não houve mais... Estou a dizer, porque nós um dos mestres que vimos a trabalhar, e que os tais que não veio cá hoje porque tinha um problema de saúde, encontrámo-lo em Serpa e ele estava a restaurar uma casa pequenina, com abóbadas pequeninas e tal, e ele estava a restaurar essas abóbadas. Portanto, isso era também interessante perceber como é que fazem isso, não é? Estava a falar ainda um bocadinho atrás que estavam várias pessoas a trabalhar em obra, uns de uma ou outros de outra. Quantas pessoas nessa altura poderiam estar a trabalhar? Então isso aí eram 4 pessoas. 4. 2, um fazia um canto e outro fazia outro. E depois era assim, vice-versa. Um fazia este canto, outro fazia o outro. Depois o outro tinha a fazer o outro. Faziam lá em 3 ou 4 teatros. Deixavam essa. Se houvesse 2 grupos, um estava neste grupo, outro estava naquele. E em fazendo essas 3 ou 4 fiadas, parava a bobilha. Tinha que ir fazer a outra, que era para, no reforço da parede mais grossa, para a parede, para poder fazer outra bobilha, para andarem todas as 3 equilibradas. Ou 3 ou 2, não é? Tem que se equilibrar, que é para elas nunca andar a origem, para andar a origem a cair. Senão... tem que ser tudo equilibrado, esta ou esta. Mesmo que sejam só 2, tenham que fazer 2, pronto, tem que estar 2 aqui, ou tenha que ser só um a fazer, 2 pessoas, tem que fazer esta e tem que fazer esta. Tem que deixar esta aqui em meio, fazer 2 ou 3 fiadas e depois vir aqui, para não fazer muito peso. E depois vão estar aqui, até ficar. Até um determinado ponto em que ela tenha já 5 ou 6 fiadas que esteja firme, de um lado e do outro. E existe algum cuidado, quando são abóbadas de berço, em travar um compartimento com o outro, por causa desse mesmo equilíbrio e dos pesos? Ou como é que decide que tipo de bobilha, de geometria vai para um compartimento estético, ou é por uma questão de equilíbrio também dos vários quartos da casa? Então, os vários quartos, as abobilhas têm que estar em conjunto com a parede mais forte, com as paredes mais fortes, uma daqui e outra dali. E depois tem que ser equilibrado. Pode-se levantar até à volta das 5 fiadas ou 6. Então, esta com 5 fiadas e esta outras 5, já pode fechá-la e já ela já não cai. Portanto, faz uma com a outra, já não cai. Já tem a altura, já tem o reforço. Tem reforço de um lado e do outro, já não cai. E têm de fazer, quer dizer, normalmente, das abobadilhas, encostam as abobadilhas e o espaço entre elas, portanto, a ligação entre elas é preenchida pelo cimento, no seu caso, portanto, pela argamassa de cimento, mas não há qualquer, digamos, não cortam o tijolo nas zonas onde tem que se cortar. E quais são as zonas em que corta? Onde for para encaixar, tem que se fazer. Tem que ser um pedacinho para ir fazendo sempre a cada minha tem que cortar um pedacinho sem cada tijolo. Portanto, mesmo da superfície normal, não apenas nas... Não, eu gosto toda assim. Para ir ficando certinha,
tem que ser cobrido. Diretamente assim, em cada tijolo, Sim. na bombadilha, os fechos têm que ficar em cunha, em vez de ficar direito, tem que ficar assim. Que é para aquilo encaixar dentro da machina. Mas tem que se cortar quase todos os tijolos. Só há uma volta para não. Se o tijolo não faz a volta completa, acho que é nas nível. Não se consegue fazer a volta perfeita. Tem que ficar o tijolo assim mais para fora, fica assim dentro, mas tem que se tirar sempre um pedacinho. Sempre um pedacinho. E agora falando nesta abóbada, para fazer o traçado da abóbada, o que é que usam? O arco para riscar, sim, como é que riscam? Tem que medir o meio. Tem que medir o meio. Temos que achar o meio. A fazer aquela que está ali, mete-se a parede, tira-se o meio. Primeiro quer fazer aquele cantinho ali, tem que medir aquele pedacinho ao arranque. Depois dali mete o meio, até onde está ao meio da janela, espeta um para cá. Com um fio, vai fazendo a volta àquela toda. Mete-se a parede sempre assim. Tira sempre o meio. Está certo, também faz assim. Depois a altura que a gente chama lá. Porque a altura essa tem que saber, depende do telhado. Se o telhado estiver mais alto ou mais baixo. Se tiver um teto, já tem que chegar para lá para o teto. Tem que se jogar por isto. E o arranque faz sempre com o tijolo? Ou há algum caso que se lembra que era... Aquele senhor disse há bocadinho que começa logo com tijolos estreitinho. Das coisas... Tudo igual. Tudo igual, pois. Tem um feitio diferente de trabalhar o arranque ou porque o resto está à volta. É mais trabalhado. O que é que entende? O meu sistema é mais trabalhado. Tem um feitio, tem que se ali moldar tudo com o martelo, e tirando com uma lima, para ficar ali tudo perfeitinho. Ficar à vista. Para ficar à vista. Ficar ali todo trabalhadinho. Senhor Manuel, Isso não for, deixa-me só perguntar, e se não for para ficar à vista, também... Ficar à vista pode ficar de outra maneira, até por bolas, não se vê e não se vê. Pode, não é preciso estar tirando até. Se ficar à vista, fica limpando as juntas, tapando os buraquinhos todos, a ficar, a gente olha para lá, está perfeito, não pode falhar ali nada. Aquilo até na vez ainda fizeram um intélio. Foi feito um meio fios que eu utilizo, como este colega disse, vai de nível, e fiz uma dessas lá do meu Rui. Mas normalmente aquilo que eu fazia, ou que vi fazer, e pronto, e que continuei a fazer, é meio por meio. Cortava o tijolo ao meio. O tijolo sobrepunha, ia sobrepondo um e outro, e assim cortava ao meio, o tijolo sobrepunha no outro, e assim. E assim fazendo assim. A minha colega está a perguntar isto, mas a pergunta dela tem água no bico, porque as abóbadas no Algarve têm todas, pelo menos todas as que eu vi, têm... primeiro, eles não usam abobadilhas, usam abóbadas. E têm todos os arranques em pedra, não é? Alvenaria de pedra. E só começam com o tijolo a partir daquilo que seria a terceira ou quarta fiada do tijolo, coisa assim. Então, mas isso deve ser o pilar até uma certa altura, e depois ali a partir daí é que faz os arcos e... Mas pega, é como se fosse... A continuação da parede, mas já vai com a indicação do... Deve ser da região. E por outro lado... Aqui pode haver uns pilares feitos, está aí uma casa que tem uns pilares feitos em tijolo, até uma determinada altura, depois, pronto, uns pilares largos, também há alvenaria. O que é que nos têm a dizer? Uma casa mais fresca. Aquela casa, em relação à parte de cima, é totalmente diferente. A outra tem, pronto, tem lá uns tetos, mas não tem a mesma, não é tão fresca como é a parte de baixo. Ele aguenta mais o fresco, entra-se dentro de casa, está num ambiente agradável. Isso é natural porque acaba por ter uma caixa de ar por cima. Mesmo que tenha uma temperatura de 40 graus, naquela casa é totalmente diferente. É a vantagem que tem a abóbora da abobadilha,
É essa. A outra pode manter um ambiente, mas não é tanto conforme é uma abóbora, porque o tijolo tem mais que triplicado. Enquanto o tijolo tem 3 cm, aquele já tem 16, que é a grossura do tijolo. Mas essa, se calhar, é uma das razões. Agora já estamos a avançar sobre a questão do Alentejo, porque no Algarve também eles não fazem abobadilhas e o mais pequeno compartimento é todo feito com abóbada, mas é abóbada sem cofragem, sem cimbre, porque é feita sempre com o tijolo é posto sempre inclinado. Boa tarde, sou o João Branco. Eu estou a estudar a técnica da abobadilha alentejana há uns anos e isto é uma oportunidade que me faz disponibilizar para explicar algumas questões. Então, a primeira questão é se alguma vez utilizaram tijolo furado. Como disse a da Espanha, as pessoas da Espanha fazem muito, chama-se abóbada dedicada, as pessoas usam muito tijolo furado. Para fazer a abóbora? Sim, para fazer a abóbora. Mas ele está, se calhar, com tal gesso. Com o gesso. Eles usam gesso, mas também não. Suponho que se for com... Mas esse gesso não sei se dará com tipo assim com cima. Porque não puxa tanto. Mas por outro lado é furado, dá mais aderência. Fica com mais aderência, ainda fica com mais aderência. Mas eu nunca trabalhei com este tijolo. Nunca trabalhei. Mas isso para fazer com o tijolo furado, possivelmente se calhar tinha que fazer uma com bota. E o tijolo fica mais compacto, porque se pusermos com gesso, o tijolo é mais pesado, dá mais origem. Eles têm mais tradição de usar várias folhas. Em vez de ser só uma, eles fazem várias folhas. Várias camadas, né? Precisamos encontrar as juntas, porque a junta é uma parte frágil da construção, é uma parte mais fraca. Então, isto para minimizar esse efeito, se encontram a junta. E isso leva a uma segunda questão, que é perguntar se alguma vez fizeram abobadilhas dobradas, que é exatamente abobadilhas feitas, em vez de ser só uma simples, não. Tem uma e depois fazem outra por cima, em que a de baixo serve para o frágil na de cima. Ali em Mourão, a abóbora estava um pouco de seca. Foram a descascar, não gostaram de ver o que estava em gesso e começaram a mudar. O carro é cair em cima um pedaço. E depois foram muita gente e ninguém quis fazer aquilo. E fiz uma por baixo da outra. Lá à volta, por baixo da outra, cá estava. E já fiz. Mas foi a única vez. Nunca fez dobrada com construção de raiz. Não. Eu fiz assim porque o homem começou a cair em cima e estava já aflito. E até que alguém que tinha que ir a fazer aquilo. Depois ninguém quis ir a fazer aquilo. Tá, tiveste que fazer uma por baixo, não tiveste igualzinho. Depois se já está lá. Outra coisa que eu também descobri ao chegar à conclusão, fiz vários ensaios com abobadilhas, porque me interessa saber a resistência. E fiz várias variantes e percebi que o extra de bolso, ou seja, a parte de fora, de cima, da abobadilha, é muito importante para lhe dar mais resistência. Então, há várias formas de fazer isso, mesmo na construção tradicional, que é, como já falar, usar cintas, ou usar moetes, ou, no caso da abobadilha de engras, para reforçar a zona das engras. E utilizaram para isso esse tijolo lá abaixo que tinha falado. Não sei se isto é familiar para vós, ou nunca fizeram moetes. Eu só fiz assim. Nunca fiz nenhuma por cima, nenhuma por baixo. Nunca. Era só aquela única. Ou que fosse à vista ou que fosse rebocada. Não. Fiz sempre com tijolo e com aquele carrego. Pronto, posteriormente já era com massa, com cal e cimento. E no cheio de legal, escaldado, para a pessoa poder andar aí. Que é encanastrado. Não sei se este termo vos diz alguma coisa, eu vou explicar rapidamente o que é que estou a falar, mas as linhas de engras têm aquela parte mais vertical, digamos assim, com uma curvatura maior, onde se faz a junção com as engras, mas depois há uma parte que deixa de haver engras. E essa parte onde acabam as engras é uma parte mais plana. Direita. Essa parte chamava-se encanastrado. Nunca ouviram esse termo?
Ou tem outro termo para essa zona da abobadilha? É o fecho. Não, é o fecho. A gente chamávamos aqui, era o fecho da abobadilha. Acabavam as angras, era aí que íamos fazer o fecho. Ali ao meio, ia-se fazendo uma chiada de um lado, outra chiada do outro, depois vinha fazendo o fecho aqui ao meio. Cada um daí depois o nome de coisa. O nome daqui é que está o fecho. Era o fecho da abobadilha, pronto. Na zona das angras, como é que faziam o assentamento de tijolo? Encostavam só o tijolo de topo ou cortavam o tijolo a 45 graus e faziam a junção das duas curvaturas, a formarem angra. Não sei se me estou a fazer entender. O tijolo pode ser encostado assim de topo ou podem cortar a 45 graus e fazer a angra. Se a gente quiser fazer assim e abalar para os lados, Sim. eu agora acabei de dizer, o colega também disse o mesmo, que fazia de nível. Eu fiz também uma, a do meu filho mais velho, a também assim à direita, chanfrei os tijolos e abalei para os lados. E do outro canto fazia o mesmo. E ficou assim fechado ao meio, fiz o fecho, lá está a abobadilha feita, com o tijolo assim chanfrado. Depois a outra que fiz no corredor, já não fiz assim. Já fiz a boca do lobo. Já vi das duas maneiras também. Cortei metade do tijolo, ia cortando, ia fechando e fiz os cantos assim. Já não fiz da mesma forma. Entretanto, tiveram a oportunidade de transmitir esse conhecimento com alguém ou nunca ninguém se mostrou interessado em aprender? Por enquanto tenho. O mês fico então, olha, se não me engano, está falhando. Não sabe qual é a cadeira. Ainda sou novo, logo se vê. Mas ali não há para ninguém que saiba. Se não houver pessoas que saibam fazer. Pois é, caso na minha terra não há ninguém. Também não há muito trabalho assim, porque as pessoas que não foi governar. Isto, fosse sempre. antigamente havia quem quisesse aprender. Hoje não há quem queira aprender. E é difícil para ensinar. Porque as coisas para ensinar está muito complicado. Existe muito e depois há assim um vendaval entre o mestre e o aprendiz. Olha, há quanto tempo eu estou? Tanto tenho que dar 3.000 euros. Assim dou-te uma caca, não está para nada. E então é melhor não ensinar, que é para não haver dissabores. Porque as complicações hoje para esse lado está muito mal. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Quanto mais fizerem, mais se aprende. Mais se aprende todos os dias, não aprende a fazer mais. Então, isso é, Mas quando por isso era bom para passar pelo menos a um dos seus filhos, justamente, porque aí não há esses problemas laborais. Ele já andou lá de vez comigo. Eu fui fazer uma técnica em Lisboa e eu fiquei fascinado porque acho que isso é arte também. Fazer uma abobadilha só com os fios sem cifra. Só põe os fios ao meio. E como fui fazer, isso era dentro, começava nos cantos, as engras, depois começava a fazer a curvatura e começava a ser nos cantos e depois a piada fechava no meio. E ele fez as quatro partes todo ao mesmo tempo. Portanto, ele tinha que aquilo que no fim tinha que bater certo. Ele tinha que estar sempre a controlar o nível, porque tem que ser uma controle de visão. Por isso que eu digo isto. Tem que botar também. Há poucos dias esteve em cima de uma que há não sei quantos anos aquela foi feita e cá estava a marcação, um prego daqui, outro prego daqui, em cada canto um prego e o cintel todo marcado por cima, daí aquilo em cima da boca, aquilo lá para um telhado. E agora estava aqui toda marcada ali a volta, de um lado nos 4 cantos e os cantos tirados e depois tinha um prego que era para, quando puxava o cintel do canto até ao outro lado, vir passar ao fio, aquele fio que tivesse ao centro. Tinha que vir aquele fio, do outro canto tinha que vir ao mesmo fio. Tinha que vir àquele sítio, a gente vinha com o fio, não é aquele canto. Tinha o tijolo, vinha fazendo assim. E aí por baixo, depois tira-se tudo e aí vem só o fio ao meio. Então, em fazendo a flecha, põe um fio em cada ponta, dou ao meio, à altura que quiser, e só faço isso com o fio ao meio, mas nada em cada lado. Não, a gente tem lá, a gente usa assim o fio. Mal falha a volta, marca a volta, dá-se a volta que nós queremos, depois do canto
ao outro, ou vice-versa, quer dizer, pode nascer de canto a canto, se a casa for quadrada vai de canto a canto, se não for quadrada vai de um canto a um outro retângulo da casa, e depois vem-se puxando o fio, regula o tijolo. Vai ao outro canto, faz a mesma coisa. Com os fios. Trabalhamos com os fios. Nós trabalhamos com os fios. O fio vem aqui, com o outro vem, e depois por vezes muda-se o fio, fazendo 2 ou 3 fiadas deste lado, tira-se o fio daqui e passa-se para o outro canto, e vamos trabalhando assim, ela vem aqui ao meio. Mas há bombas complicadas para ser assim, não dá? Não, Não, ainda assim fazer coisa com isto assim. Isto faço na abundilha. Isso é impossível. Faço na abundilha com os fios chifres a fazer assim. Com 2 fios a gente faz deste lado e faz daquele. Depois muda, faz a abundilha, fica com a volta, fica com aquela altura de volta, para o fio, para o tijolo não andar mais alto deste lado, nem daquele. Por isso é que usa-se o simples. É-se fazendo, e de um lado e do outro, e depois vai ter aquele ponto do meio, pronto. É aquela altura que nós demos o X de volta, e é isso que ela tem que ficar. São técnicas diferentes. Pronto, se ela tiver instalada, e esse tipo de restauro fiz eu ali à Ana Maria Maia, que ela estava ao canto, estava instalada, e por cima pus aquilo que disse há pouco, pus lá uma rede e depois carreguei de burgal de cimento para ela ficar os 2 cantos de um lado e do outro ficar mais reforçado para evitar depois. Foi picado e levou lá um pouco para ficar aí. Até parar. Queria só dizer uma coisa, por acaso ia dizer há bocadinho, acabei por não falar, a propósito da passagem do conhecimento. Eu não sei se o senhor da Amargoja se recorda, mas aqui em Moura, há cerca de, talvez já, 16 ou 17 anos, houve um curso de formação profissional, daqueles que depois dão equivalência ao 12º ano, justamente de construção de abóbadas. Tinha um mestre abobadeiro, que eu não me recordo o nome, não sei quem na altura prestou os ensinamentos práticos dessa formação. Tinha mesmo a componente prática, não podia deixar de o ter, tinha a componente teórica e a componente prática, mas a verdade é que daquele grupo de pessoas, cá está, se calhar teria que haver um incentivo para alguém dar continuidade àquele trabalho, daquele grupo de pessoas ninguém ficou, não. Mas normalmente a população nestes ensinamentos. Normalmente as pessoas depois continuam. Por acaso foi na mesma altura em que houve um outro prático também muito curioso. Se calhar cedo demais. Pois, não sei. Estou-me a lembrar da escola profissional de Serpa, que também teve um curso a funcionar na década de 90 e depois acabou por não ter continuidade. Mas estamos a ver outros tempos onde olham-se com outros olhos para a construção sustentável, para a arquitetura do local. Pode ser que haja agora espaço e seja mais incluído estas técnicas tradicionais. As abóbadas permitirem um compartimento, uma casa muito fresca no verão e no inverno. Não é demasiado úmido, a ambiência... Mantém o ambiente. Mantém o ambiente. Acho muito obrigada, que acho isto muito interessante, porque nos ajuda também a interpretar o livro. Porque às vezes mesmo lendo descrições de abóbadas do século XVII, do século XVIII, nós não conhecemos os termos e de facto isto vai começando a fazer um bocadinho de uso de um lado e do outro. Esperemos em breve voltar para continuar a divulgar os resultados e preparar novas investigações neste campo. Agradeço a todos a presença.